O Atual está de volta, nós estamos conversando hoje com 3 profissionais, né, que lidam com crianças no dia a dia, e a gente está falando justamente dessas brigas acirradas que hoje a gente encontra na rede social, sobre partidos políticos, sobre religião, sobre tantas coisas. Aí eu até terminei o bloco anterior falando, política, religião e futebol não se discute, será mesmo? Será que o respeito de um não começa na hora que o outro termina, o do outro termina? Será, doutora Kissila, né, que a gente não deve aí um certo respeito e deve discutir sim? Pois é, Luciana, é porque talvez a gente não interprete adequadamente o que é discutir, né? Discutir política, religião, por isso que eu estou usando brigar o tempo todo, né? Então, de fato, nós não queremos brigar por causa disso, nem queremos incentivar as crianças a brigarem e a crescerem brigando por causa disso. Incentivar o respeito exige que a gente se habitue desde pequenininhos a ouvir, a parar para pensar e só dar uma resposta, né, se a gente tiver alguma coisa de fato para responder que seja agregadora. E política se discute com criança? Política se discute. Política se discute nesse sentido, né, no sentido do bem. Nós não podemos negar a informação, porque as crianças, elas, se não são estimuladas, como a gente vê hoje em dia, pais estimulando crianças a participarem dessas brigas, né? Eu acredito que esse desenho seja um exemplo de um estímulo. Né? As crianças estão à nossa volta, elas estão ouvindo. Então, se a gente se exalta, elas percebem. Se a gente debocha, elas percebem. Então, quando elas nos perguntam qual o significado disso, a gente pode sim, como disse a Débora, tentar traduzir para uma linguagem que elas compreendam, mas não apartá-las desse mundo. Sim. Porque hoje há pessoas que estão tentando começar a participar dessas questões, principalmente da política, porque esse é o momento, né, atual que está atraindo as pessoas para essa discussão, estão começando agora. Estão começando sem pensar, sem refletir, sem estarem preparadas para ouvir o outro. Quer dizer, parece que uma geração inteira não foi habituada a simplesmente considerar uma opinião diferente da sua. Quer dizer, falar nas redes sociais, né? Mas não falar no cara a cara, né? Não discutir cara a cara, botar a opinião e não aceitar a opinião dos outros, né? Nas redes sociais é fácil, a gente fala o que a gente quer, né? A gente não está enfrentando um olhar. Mas se não estiver satisfeito, bloqueia, né? E pronto, elimina de uma vez. A Débora tocou numa questão importante, que é da nossa democracia, que é muito novinha, né? A gente perde um pouco a noção disso, né? Então, nós que somos os adultos deste momento, uma determinada geração, na verdade, viveu isso pouquíssimo, exercitou isso muito pouco. Então, é compreensível que se tateie, né, se tenha dificuldade, se tropece nesse caminhar. E aí a gente não pode, que Sila também tratou disso, a gente não pode pegar verdades absolutas e sair repetindo. Cada um com a sua. Essas verdades ainda não existem, a gente não as construiu, né? E pensando que se a construção, talvez elas se construam e se reconstruam e se desconstruam, né? Mas hoje elas não existem ainda na realidade brasileira, né? Futuramente, uma criança que lida, né, com isso dessa forma, ela vai ser assim um adulto autoritário, um cidadão autoritário? Eu não posso afirmar isso, mas a probabilidade é que talvez a sensação que passa é que seja uma coisa muito rasa, né? Tem gente que aprofunda bastante dentro das suas próprias questões, né? E que conhece muito aquilo que está fazendo ou que está falando. E outras pessoas só reproduzem. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente reproduz e com o que a gente efetivamente reflete. Porque o que a gente reflete vem da gente, é o que a gente acredita. E o que a gente reproduz muda o tempo todo. Então, a sensação que paira nisso é que vai ser uma criança, um adulto não tão reflexivo, mas aquele que vai um pouco na onda. A gente, por isso que quando eu falei para explicar, é para explicar numa questão de reflexão. A gente tem as nossas crenças, a gente tem as nossas questões intrapsíquicas que são importantíssimas para serem construídas. Se você não constrói, você não aprofunda. Se você não aprofunda, você não consegue nem pensar direito. Né? E na escola também isso é bem refletido, né, Márcia? E eu acho que uma questão importante, né, disso que a gente está tratando e dessas questões que apareceram é a questão da autoridade, né? Você perguntou, será que pode se tornar uma criança autoritária? E essas duas palavras são conceitos, na verdade, muito importantes para a democracia, para o cidadão, né, a formação cidadã,
Quer dizer, uma criança que fala determinadas coisas sobre alguém, né, de uma autoridade política, o que significa isso, né? Usando palavras até. Usando palavras ofensivas, agressivas, drásticas até, sim, né? Sim. Como é que essa criança lida com a autoridade, né? E os pais gostaram, acharam bonito, talvez não tenham se atentado para tantas outras coisas que estão em torno disso aí. Tem uma outra coisa também, né? É importante a gente lembrar do universo da criança. A gente esquece muito disso, a gente sai falando qualquer coisa. A criança, ela tem um universo. E a gente, para explica através desse universo, né? Isso é a grande coisa infantil, assim, é o que a gente perde muito. Mas é a coisa mais magnífica que tem na infância, é isso. Você pegar esse universo que é inexistente para nós adultos, infelizmente, posso dizer assim, e utilizar isso, né? E pegar, olha, não sei, uma criança que gosta da Branca de Neve, você vai explicar alguma coisa? Sabe a madrasta da Branca de Neve? Então, ela não era autoritária? É mais ou menos assim que funciona quando a gente fala de autoritarismo. Porque ela expulsou a Branca de Neve, não sei o quê. Até os contos isso de é fada importante. têm sido mudados, né? Tem. A malévola já não é tão malévola, né? Sim, porque existe uma coisa de bom e mal em todo mundo, né? Isso é real. Mas a gente utilizar esses artifícios que a gente tem, que são tão importantes, que muitas vezes a gente se perde porque o adulto não tem isso. E isso é importantíssimo para a criança, é a maneira com que ela enxerga o mundo. E a partir daí, né, doutora Kissila, a gente realmente formar um cidadão, né? Sim. E torcer para que dê certo, né? Porque não essa não pode ser uma preocupação de individual, essa tem que ser uma preocupação coletiva. Formar um cidadão para formar uma sociedade, para que possam conviver em sociedade, saber refletir, saber escolher, saber fiscalizar, saber cobrar dos seus representantes, né? Porque nós não exercemos, né, a cidadania diretamente, nós precisamos dos representantes, né? E quando a gente decidir se manifestar em público, saber como se manifestar em público. E creio que para a criança um outro exercício que pode funcionar é se colocar no lugar do outro. Porque existem regras de etiqueta hoje que nós mesmos adultos estamos aprendendo para a gente lidar nas redes sociais, né? Então, uma coisa são os pais ovacionando o desenho das crianças. Outras são as crianças soltas pelas redes sociais, né? Elas estão sendo mediadas uma liberdade pelo conduzida aí, né? Exato. De qualquer forma, está havendo mediação. Sim. Em algum nível, quando uma criança ou adolescente está interagindo pelas redes sociais. E esta forma de interação também exige algumas regras. Essas regras não estão escritas, não tem um código que nos diga que, por exemplo, a gente não deve escrever um texto em caixa alta, no imperativo, convocando pessoas a pensarem como nós, né? Isso não está escrito. Elas estão também sendo construídas. Sim. E nós precisamos também ficar de olho para intermediar isso, para evitar que essa criança, né, sujeita a mediações outras, ela fique suscetível a ser atraída por um caminho que talvez não tenha volta. Com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, né, mas fica aí uma boa reflexão para os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez a todas vocês e até uma próxima oportunidade em breve. E você aí de casa, vamos conferir a receita de hoje? Batata gratinada com molho branco diferente e provolone. É uma ótima receita, não é? Então, faz um arrozinho branco, uma carninha de sua preferência e pronto, seu almoço ou jantar já preparados. Entre no site atual.tv.br. E não se esqueça, estamos nas redes sociais e com um canal no YouTube, para você também aproveitar as nossas receitas. O Atual fica por aqui, mas volta amanhã, 13h, aqui pelo SBT.